Bom dia. Gálatas 3, a partir do versículo 12. Carta de Paulo à igreja da Galácia, capítulo 3, a partir do versículo 12. A lei não é fundamentada na fé, ao contrário, quem praticar esses mandamentos, por ele viverá. A lei que foi entregue por Moisés, não tinha absolutamente nada com a fé. Não era questão de crer, não. Era simplesmente ali obediência, não tinha... não exigia aplicação da fé. Tá? Era coisa... assim não. Você praticar, como ela mesma dizia, na própria lei dizia, quem praticar aqueles mandamentos viveria. Só que viver de acordo com aqueles mandamentos era impossível. Ninguém tinha condição de cumprir a lei, como ninguém não cumpriu, exceto Jesus. Eram umas ordenanças baseado em preceitos humanos, né? Você não pode comer isso, não pode beber aquilo. Você... se alguém cometer um pecado assim, tem que matar, tem que amputar. Alguém cometeu um delito, por exemplo, de roubo, então tem que devolver 4 vezes mais. E assim sucessivamente. Não tinha nada a ver com a fé. Não tinha como, a pessoa se arrepender e pedir perdão, não. Não existia essa questão de arrependimento. Não se aplicava a fé. Então, essas pessoas que ainda hoje, né, teimam em querer viver pela lei, os judeus ainda querem viver pela lei de Moisés, não vivem pela fé. Eles não conhecem a fé, eles não aplicam a fé. Só que mesmo assim, eles estão perdidos porque a lei diz que tinham que cumprir a lei integralmente, eles não cumprem. Por que não cumprem? Porque é impossível hoje cumprir a lei integralmente. Nós não vemos. Diz eles que não estão querendo agora inaugurar o terceiro templo, né? Quando nós falamos o terceiro templo é porque o primeiro foi Salomão que construiu. O segundo foi quando eles reconstruíram, depois voltaram da Babilônia, que também foi destruído. E agora estão querendo reconstruir o terceiro. Que estão querendo fazer novamente para oferecer holocausto, sacrifício, matar boi, bezerro, aspergir sangue. Muito bem, vamos fazer agora. Durante todo esse tempo não fez, ou seja, não cumpriram. Estão praticando a lei, mas não estão, porque não estavam fazendo aquilo. Segundo lugar, hoje a legislação não permite que mate ninguém apedrejado, não estão cumprindo a lei. Ou seja, então, todos aqueles que hoje falam que praticam a lei de Moisés estão mentindo, né? Ou seja, estão totalmente perdidos, porque tinham que praticá-la 100% para ter vida. Só Jesus. Versículo 13. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldito em nosso lugar. Pois, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A própria lei dizia, né, que era maldito, estava por maldição aquele que fosse crucificado, né, no madeiro, aquele que fosse crucificado ali, numa cruz. Jesus cumpriu toda a lei, ele ocupou o nosso lugar, ele se tornou maldito em nosso lugar, ele pegou o pecado de toda a humanidade e morreu
morreu ali na cruz do Calvário. Jesus se tornou maldito em nosso lugar. Hoje nós vivemos em Jesus. Vivemos como pela fé. Nós praticamos o que Jesus manda, as ordenanças dele. Só isso. É pela fé. Não vivemos sobre a lei. E todas as pessoas que tentam viver de acordo com a lei, pela lei, com certeza, como a palavra diz, estão debaixo de maldição, porque não conseguem alcançar a salvação através da lei. Por quê? Para nós obtermos salvação, nós obtemos pela fé. Por obra você não consegue se salvar. Quem não salva é Jesus. Versículo 14, isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Porque antes da época da lei era aquela questão, não era somente os judeus, né? Aquele povo ali, os hebreus. Mas desde o início, a promessa de Deus era para todos, para todo mundo. Todas as nações que a Bíblia fala. Então o que acontece? Quando Jesus veio, levou-se todo o pecado, tornou-se maldito em nosso lugar, liberou-se o acesso, abriu a porta para todo mundo entrar, para que a bênção de Abraão, que a bênção dele é que a salvação que Deus prometeu a todos através de Abraão, chegasse. Então, desculpe falar, mas eu entendo assim que é uma ignorância muito grande alguém teimar em querer viver na lei, na prática da lei. Basta ler, meditar e entender. Não tem grandes coisas para se discutir. É isso aqui que nós temos que viver. Muito bem, versículo 15. Caros irmãos, eu vos falarei em termos simplesmente humanos. Assim mesmo, considerando que um testamento seja feito por mãos humanas, ninguém o poderá anular depois de haver sido ratificado, nem ao menos lhe acrescentar algo. Então Paulo agora dá um exemplo. Vou dar um exemplo de maneira humana. Tá? Deixa eu explicar para vocês. Testamento, eu tenho falado isso, é um documento jurídico. Você faz um testamento em vida, especificando a sua vontade. Quando eu falecer, eu quero que minha casa fique para fulano, meu cachorro para Bertano, meus carros para Cicano, meu dia para Bertano. Aí a pessoa morre. Depois que a pessoa morreu, ninguém tem condições de alterar, modificar qualquer coisa no testamento. Aquele testamento é válido e acabou. Mas eu tinha que receber a casa, deixou a casa para outro, não, tá errado, eu sou filho legítimo. Aí ele deixou a casa para um filho ilegítimo. Não, a casa ficou para quem ele deixou. É o que está na escritura, o que está nesse documento. Não tem condições de alterar absolutamente nada. Quando é que você pode alterar? Não, eu fiz um testamento, deixando isso, isto. Mas, eu daqui a 6 meses, eu vendo o comportamento de algumas pessoas, eu entendi, falou, não, eu vou mudar esse testamento. O que eu ia deixar para Bertano para ser,
eu vou mudar, eu não vou deixar mais transferir para... Eu estando vivo, eu posso fazer. Então eu mudo, faço um Novo Testamento. E o que acontece com o do Testamento? Aquilo foi jogado fora, rasgado, que foi alterado, que ele não vale mais, vale agora o que eu fiz. Isso é o Novo Testamento. Ah, mas no Antigo Testamento, você deixava isso aqui, falou que isso era para mim, eu me lembro. Tá, mas acontece que ele falou isso, só que agora no Novo Testamento disse não. É algo simples assim. Então, e mais, um testamento, ele só é válido com a morte do testador. O Novo Testamento, que foi feito no sangue de Jesus, é o que nós vivemos, o que é válido. Ah, pastor, mas então o Antigo Testamento se cumpriu em Jesus. Nós vivemos o Novo. Paulo está explicando isso, ele deu esse entendimento de maneira humana para que as pessoas pudessem entender. Versículo 16 ele fala: desse mesmo modo, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não declara e aos seus descendentes, como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitida a informação de que se trata de uma só pessoa. Isto é Cristo. Então, a promessa não foi feita para Abraão e todos os seus descendentes. Não. É Abraão e o seu descendente. É Abraão, ou seja, a informação como Paulo está explicando, deixou tudo para um descendente dele. Quem é esse descendente? É Jesus Cristo. Tudo foi entregue, tudo foi planejado desde o início para ser entregue na mão de Cristo. E tudo resultou em Cristo. Se cumpriu o Antigo Testamento, se cumpriu a antiga lei, se cumpriu a promessa em Cristo. Portanto, hoje nós vivemos em Cristo. Não na lei, não em Moisés. A promessa não era Moisés, a promessa era Jesus. A promessa não era a lei, a promessa é a graça. E é nessa que nós vivemos hoje. Mas tá bom, nós lemos hoje Gálatas 3 até o versículo 16. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do versículo 17. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.